medida para incluir estados e municípios na reforma da Previdência é o tema da nossa entrevista de hoje no NGT Notícias. O meu convidado é o senador pelo PSL de São Paulo, Major Olímpio. Senador, um prazer, muito obrigado por nos receber aqui no seu gabinete. Sou eu que agradeço mais uma vez uma oportunidade de esclarecer a população e prestar contas. Sem dúvida. Major Olímpio, nesse primeiro semestre ainda é possível aprovar a reforma da Previdência na Câmara dos Deputados em primeira votação? É possível sim. Nós vamos ter a leitura do relatório complementar do Samuel Moreira na terça-feira, com a votação devendo se desenvolver na quarta e na quinta-feira, o que vai deixar a semana seguinte, que é a semana anterior ao recesso, em plenas condições de se colocar no plenário e se votar nos 2 turnos, porque, deixa eu lembrar a população, Previdência é alteração da Constituição. Então, a proposta de emenda constitucional, ela tem que ser votada 2 vezes em cada uma das 2 casas, 2 vezes na Câmara, 2 vezes no Senado. E é preciso 3/5 dos votos. De 513 deputados, são necessários 308. Então, precisa ter 308 votos em 2 votações. Se quiser, politicamente é mais do que factível. Mas o que nós temos assistido é que muitos grupos políticos, partidos, grupos de parlamentares, grupos de interesses, acabam fazendo obstrução, ou uma obstrução direta, tentando atrapalhar as votações, ou muitas vezes uma obstrução indireta. Os parlamentares não comparecem para dar quórum e discutir e votar. Então, há uma expectativa, sim. Existe aí, me desculpe, mas uma obrigação da Câmara dos Deputados de entregar isso votado. E nós vamos ter o recesso. Eu estou brigando feito louco lá com o Senado, e por que não dizer com a Câmara também, que eu propus para se suspender o recesso. Porque no artigo 64 da Constituição diz que você pode suspender o recesso se o presidente de ofício pedir, ou se por um acordo e votação dos 2 presidentes das 2 casas, existindo efetiva necessidade, com a maioria, absoluta maioria das 2 casas votando, você suspende o recesso. E aí eu pergunto para a população, você que trabalha, tem 30 dias de férias por ano, você acha que deputado e senador tem que descansar mais? Porque nós temos 15 dias agora em julho e depois tem 47 dias no final de dezembro e janeiro. Muita coisa importante para analisar. Não, mas, gente, por exemplo, essa questão da Previdência, depois até o pacote anticrime, seja o que for, o Brasil está sofrendo. Quando a gente fala de ter uma nova Previdência, essa falta de dinheiro gerado por esse ralo que foi criado, não foi criado pelo cidadão, foi por incompetência, corrupção, desvio, porque mudou, as pessoas estão vivendo mais tempo, está nascendo menos gente para entrar no mercado de trabalho, muita coisa mudou. Só que esse ralo, ele faz com que o dinheiro vá por esse ralo. E aí o dinheiro para saúde, para assistência social, não vamos nem falar em educação, segurança, mas vamos ficar na saúde e na assistência mesmo. Tem muita gente morrendo sem atendimento básico de saúde nas filas de pronto-socorro. Tem criança morrendo de diarreia. Nós temos um idoso morrendo, o morador de rua com mais de 65 anos de idade, que está no benefício da prestação continuada, estão ameaçados de não ter mais esse recurso mínimo de sobrevivência. Então, cada dia que passa, só aumenta a dor, e a dor principalmente das pessoas que mais precisam. Então, não é um braço de ferro, oposição, situação, vamos ganhar do Bolsonaro, o governo Bolsonaro, ou não. Não se trata disso, é o cidadão que está ali. E já passou do amadurecimento, das emendas apresentadas. Agora é o seguinte, é chegar e dizer, nós aprovamos ou nós não aprovamos. As pessoas ficam ouvindo e ficam chateadas porque só sabem um pedacinho da história. Quando falam, olha, mas se não tiver a liberação de emendas parlamentares para os deputados, eles não votam a Previdência.
Aí o cidadão fala, como é que é? Quer dizer, então, que eu te elegi para você estar lá e votar, e agora você não quer votar? Então você vai lá e você vai votar. Eu posso não concordar com você, se você vai votar a favor ou contra, eu posso ser a favor ou contra. Agora, a tua obrigação você tem que fazer. Agora, se suspender o recesso, dava para votar na Câmara até o dia 17, e do período do dia 17 em seguida, o Senado apreciar. O Senado são 81 senadores, são 3 por estados e mais o Distrito Federal. Então acaba sendo menor o grupo. E já dá consenso dá para a discussão ser mais ágil. Perfeito. E lá o seguinte, o Senado, o que nós mudarmos lá, tem que voltar na Câmara. Na Câmara, isso. Então, por isso não teria provavelmente não teria essa mudança, porque já foi discutido na Câmara. Sim. Então a tendência é passar pela Câmara dos Deputados e já chegar no Senado com uma proposta fechada. E a inclusão dos estados e municípios? O senhor tem conversado aí com governadores, eles têm aí sugerido a vontade de que a reforma inclua estados e municípios? Aí entra a pilantragem da política. Por isso que o povo fica louco da vida, às vezes, fala, não, se é político não presta, porque sabe o que está acontecendo, gente? Essa questão da inclusão dos estados e municípios, os estados também têm uma um tremendo déficit previdenciário. O que se arrecada é menor do que o que se tem para pagar. Vou dar um exemplo aqui do estado de São Paulo. Nos anos 60, o Carvalho Pinto era o governador, não tinha dinheiro para construir quartel, fórum, delegacia de polícia, estrada. Então, o Carvalho Pinto pegou o dinheiro do IPESP, que era a Previdência dos Servidores do Estado, e usou. Aí muitos quartéis da Polícia Militar, muitos fóruns, delegacias, escolas, a duplicação da Castelo Branco. Como é que foi construído? Onde é que foi o dinheiro disso? Da Previdência. Aquele negócio, ó. Está sempre sobrando, nunca vai faltar. Só que as pessoas estão vivendo mais. E chega um momento que dá uma encalacrada na roda. Então, só os estados, em 10 anos, a economia gerada por os estados estarem no projeto da Previdência e se adequarem como a União, geraria uma economia de 350 bilhões de reais para os estados. Dos municípios, você não tem nem a condição de fazer essa conta. 5.600 municípios. Você imagina que o argumento agora dos deputados federais, olha, se a gente votar a Previdência agora e colocar os estados, os servidores dos estados vão ficar bravos com a gente. Aí na próxima eleição, eles vão votar nos deputados estaduais que vêm para o nosso lugar e nós vamos perder a cadeira. Essa é a conta. E alguns que vão disputar a eleição para as prefeituras no ano que vem, prefeituras das capitais, das grandes cidades, são deputados federais e senadores, estão dizendo, por que eu vou me desgastar agora? Larga a bomba dos estados e municípios para lá, cada um com seus problemas, eles que façam os deles. Agora, você imagina, uma cidadezinha pequena, com 9 vereadores, 10 mil habitantes, o ano que vem tem eleição, esses 9 vereadores vão fazer um projeto previdenciário muito desgastante para estados e municípios. Mas não vai fazer. Se você não fizer agora... E aquele negócio, e quando acaba a grana? Onde é que o estado se socorre? Claro. Na União. Você vê agora o que está acontecendo com o Rio de Janeiro, com o Rio Grande do Sul, com Minas Gerais, com Goiás. Estados falidos, né? Pois é. E aonde é que é a fonte do dinheiro? Na União. Então você fica limpando o chão com a torneira aberta. O senhor falou do descontentamento aí dos servidores, e os servidores de São Paulo, você está aí, os policiais militares do estado de São Paulo, tinha essa polêmica aí de serem ou não incluídos aí nessa reforma da Previdência, na reforma dos militares, inclusive pelo tempo aí de contribuição, que passaria de 30 para 35 anos. E eles dizem que os policiais militares nas ruas, 35 anos realmente é muito tempo de contribuição. O senhor tem conversado com os policiais militares aqui no estado de São Paulo? Tenho conversado com todos os segmentos da segurança pública. Primeiro, a questão de 35 anos que as Forças Armadas topou para eles, se você aplicar para os policiais militares e bombeiros, é injusto. Porque no regime para os policiais federais, rodoviários federais, civis, são 30 anos.
Acontece que daí tem a idade mínima de 55, que não se aplica aos militares. Mas o tempo de contribuição para os demais policiais é de 30 anos. E está se exigindo 35 para fazer uma paridade pela condição de militar. Ora, não dá para comparar o desgaste, o risco dos policiais militares com os militares das Forças Armadas. Eu tenho muito respeito pelas Forças Armadas, mas eles estão sempre treinando para uma guerra que nunca vem. Me mostra quantos militares das Forças Armadas morrem ou são feridos em confronto ano. Então não dá nem para comparar essas coisas. De outra forma, também no projeto está injusto em relação aos policiais federais, rodoviários federais, agentes penitenciários socioeducativos e os policiais civis, que não estavam no projeto original contemplados com a paridade e a integralidade da pensão. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Nós podemos ter nas ruas ali agora um assalto a banco aqui. Aí chega uma viatura da Polícia Militar e uma viatura da Polícia Civil. O investigador de polícia e um policial militar começam a trocar tiros com os marginais. Os dois são baleados e morrem. A viúva do policial militar, pelo regramento militar, ele vai ter a integralidade da pensão. A viúva do policial civil, que morreu na mesma ocorrência, na mesma situação, não vai ter a pensão integral. Tá justo uma coisa dessa? É lógico que não tá. E eu estou dizendo, vai falar, Olímpio, mas você é policial, você só defende os policiais? Não. Me diz uma outra profissão aonde o cara vai para trabalhar, o cara pode ser médico, dentro de um pronto-socorro, chega lá, os marginais atacarem um pronto-socorro para resgatar alguém, matarem um médico, etc. Mas não é a regra da atividade. A regra da atividade do policial, ele está em confronto. Lamentavelmente, nós estamos numa guerra dessa. Verdade. Ontem eu estava lamentando, no Rio Grande do Sul, ontem mataram 2 PMs numa ocorrência. No domingo, mataram um policial militar na zona sul de São Paulo. Eu estive na segunda enterrando o Farias em Santos. Na terça-feira, eu estava enterrando o Cabo Rocha em Itaquaquecetuba. Os 2 em serviço. Então, quando nós estamos falando nessa questão previdenciária, as guerras são muito diferentes. Né? As guerras são diferentes. E o que está acontecendo? Lá na comissão especial e no plenário, nós teremos destaques que a bancada federal de representantes de policiais militares, policiais federais, rodoviários federais, estão apresentando isso como um destaque, e eu tenho certeza que vai ser votado, equalizando essa situação. Porque no Brasil, lamentavelmente, matam policiais demais. A profissão é de altíssimo risco. Ah, mas é igual das Forças Armadas. Não é igual. O homem das Forças Armadas não tem esse grau de risco. Né? Então, é isso que nós estamos dizendo. Né? Nós temos também, não estão amparados lá os guardas municipais por um preconceito. E aí, por até lobby dos prefeitos, porque o prefeito fala, eu quero que o guarda se arrebente. Eu quero ele lá defendendo a sociedade, mas na hora de pagar a pensão da viúva, que se dane. Essa é a grande realidade. Desculpe eu estar dizendo aí, mas eu disse isso aí no fórum de prefeitos e eu digo mesmo. Tremenda de uma safadeza com os guardas municipais. Nós temos 140 mil guardas municipais no Brasil que estão sendo tratados, olha, como se fosse qualquer outra espécie de serviço público. Só que você vê também, toda hora está tombando um pelo Brasil, porque o marginal, ele não quer saber. Ele vê na frente dele, ele mete bala. Entendeu? E eu digo, a população é daltônica em relação a quem a protege. Se está fazendo a travessia escolar do seu filho na porta da escola, você não quer saber se é policial federal com jaleco da Polícia Federal, se é um policial civil, se é um PM de uniforme cinza bandeirantes, né? Se é um azul celeste da Guarda Municipal, você quer que proteja o teu filho. Você quer que o cara esteja ali para o traficante não encostar. É isso. Agora, se quem está pagando é o cidadão. Agora, se a distribuição do imposto vem aqui para o município para pagar o guarda, aqui para pagar o PM no estado, para pagar o PM e o policial civil, ou pela União para pagar o policial federal e o policial rodoviário federal, o patrão disso tudo é o povo. Então,
essa luta, por exemplo, em relação aos guardas municipais, nós estamos fazendo. Não é para ser bonzinho, não. É só para ter equilíbrio. Perfeito. Senador, queria muito agradecer a sua presença no NGT Notícias. Muito obrigada, nosso tempo acabou. Boa sorte lá no Senado para aprovar aí a reforma da Previdência ainda nesse primeiro semestre, se for possível. Um abraço a todos aí, se Deus quiser, gente. Esse semestre ainda aprovado na Câmara e no mês de agosto, no máximo no mês, nós temos a obrigação de entregar aprovado no Senado. Perfeito. Esse foi o Major Olímpio, senador pelo Estado de São Paulo, e o NGT Notícias fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais!